Queridos, nessa noite especial de Santa Ceia, um ato simbólico, mas com muito significado para nós. Quero trazer uma palavra, ou melhor, Deus gerou no meu coração uma palavra, para que eu e você nessa noite possamos refletir em algo que nós vivenciamos na nossa vida. O texto que nós vamos ler se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 1 ao 10. É um texto muito conhecido, eu quero crer. E é um texto que Deus fala muito aos nossos corações. Diz assim o texto, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Vamos ler todos juntos esses duas últimas linhas, no 3. Pois quando sou forte, pois quando sou fraco é que sou. Todo mundo junto no 3? Pois quando sou fraco. Não, gente, vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Então pode ser com mais energia, vamos lá. 2, 3 e pois. Amém? Oremos. Senhor, a tua palavra está aberta. Que não seja a minha pessoa falando, mas que seja o teu Espírito ministrando aos nossos corações, ó Pai. Eu creio, Senhor, que há poder na tua palavra. Eu creio ainda, ó Pai, que há poder no teu Evangelho. Eu creio, ó Pai, que ainda há poder, ó Pai, a ser liberado sobre nós, e que nessa noite possamos experimentar isso. Eu quero repreender agora, ó Pai, toda manifestação contrária que não vem do Senhor, ó Pai. Toda preocupação, todo desespero, toda angústia, todas as preocupações, em nome de Jesus, que agora, ó Deus, o Senhor venha adentrar com o teu Espírito Santo, e venha aquietar esses corações, ó Pai, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo, aleluia, e que isso, ó Pai, não venha ser empecilho para que o meu irmão, minha irmã, venha, ó Deus, ser atrapalhado em receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, tira todo o cansaço físico, desperta agora, ó Pai, aqueles que dormem, para que assim
todos nós possamos ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém? Cutuca o irmão do seu lado, não dorme não, hein? Não dorme não. Não dorme não, porque depois da palavra abençoada vai ter a Santa Ceia, amém? E após a Santa Ceia vai ter uma canjiquinha para nós, amém? Queridos, o texto que nós lemos, eu quero começar o sermão fazendo uma pergunta reflexiva para nós. Você já parou para refletir na sua vida? Ou melhor, você já parou para refletir nas subidas e descidas que a nossa vida passa? Você já percebeu que há dias e dias na sua vida? Há dias que dá tudo certo. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar, tudo flui, tudo acontece de uma maneira maravilhosa. Mas também há aqueles dias que nada dá certo. Você já acorda, já dá um bicudo no sofá logo de cara, logo cedo, já fica estressado. Tem dias e dias na nossa vida, né? E particularmente aqui, na semana que antecedeu pegar o Covid, no começo do mês passado, antes de pegar o Covid, foi uma semana de preparação, era o mês de aniversário da igreja. Era um mês de muitas expectativas, um mês de muitas conversas com os pastores convidados que aqui vieram, cheio de planos. Também já estava me preparando para a semana da prova, que seria na semana seguinte. Então estava tudo tranquilo, tudo fluindo, tudo caminhando conforme. Mas na semana seguinte veio o Covid. As suas consequências, particularmente para mim, foi uma semana muito difícil, de muita dor, de muita febre, só Deus sabe. Aí, através dessa semana difícil, através dessas dores, fui ao hospital e por uma falta de conhecimento alérgico que eu tinha, quase parti para a glória. E assim é com você também. Talvez a sua semana que passou foi uma semana bem complicada, ou uma semana bem feliz, cheia de notícias boas, mas a anterior a essa foi uma semana boa ou uma semana ruim. Pode reparar, há dias e dias na sua vida e na minha vida. E eu comecei com essa introdução, querido irmão, querida irmã, porque no texto que nós lemos, nós iremos observar através de Paulo, que escreveu a carta para a igreja de Coríntio, que ele passou por esse processo. Embora é nítido ver que esse processo foi totalmente diferente ao nosso. Mas eu comecei dizendo, perguntando para você refletir na sua vida, que nós temos esses momentos bons, esses momentos ruins, para você começar a entender aquilo que nós iremos transmitir para nós, para aquilo que a palavra irá transmitir para nós nessa noite, porque Paulo passou por esse processo. No começo do texto que nós lemos, nós vamos ver Paulo testemunhando a respeito de revelações ao qual ele recebeu do Senhor. Ou seja, Paulo estava vivendo dias sobrenaturais, dias bons, dias que fluíam. Desculpa. E no texto que nós lemos aqui, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Ele quis demonstrar isso, que ele viveu uns momentos bons, mas também um outro ruim, para mostrar para mim e a você, que existem situações, tanto boas quanto ruins, que Deus permite que eu e você vivemos, para que assim nos tornamos dependentes dEle. Paulo, nós vamos ver que teve várias visões ao longo do seu ministério aqui, o lado bom dos dias de Paulo. A primeira deles nós vamos ver lá em Atos capítulo 9, você não precisa abrir, nem vou ler também. A primeira visão que ele teve foi em Damasco, onde ele viu Cristo glorificado, onde ele teve ali a sua
sua vista corrompida, mas depois foi restaurada. Ali naquele momento a sua vida foi transformada. Paulo também ainda teve outras visões, como em Jerusalém, você pode conferir em Atos 22, em Troade, em Atos capítulo 16, em Coríntio, na igreja de Coríntio, em Atos capítulo 18, depois ele também teve outras visões em Jerusalém. E ele aqui selecionou uma, para mostrar para o povo que não era para se gloriar dos momentos bons, porque é assim, querido, nós agimos assim. Paulo, ele nos ensina isso. Ele começa dizendo, eu vou contar isso aqui, mas eu não quero me gloriar disso, porque eu me glorio das minhas fraquezas. Mas nós agimos diferente que Paulo agiu. Quando nós estamos bem, melhor dizendo, quando nós estamos na semana boa, nós se orgulhamos. E não estou dizendo que nós não devemos ficar felizes, mas é uma alegria ilimitada, e muitas das vezes nós perdemos a essência de quem permitiu isso para nós. É uma alegria tão grande. Eu recebi o meu trabalho, eu recebi uma parte de emprego nova, recebi um dinheiro que estava preso lá na justiça, e isso vai dominando o coração, e vamos deixando Deus de lado, vai se gloriando das boas notícias, e esquece daquele que permitiu que essas coisas acontecessem. E nessa época aí do texto de Paulo aos Coríntios, os falsos apóstolos que ali juntamente estavam na igreja, eles se sentiam cheios de orgulhos pelas coisas que eles estavam fazendo naquela igreja. Aí a gente pega Paulo, totalmente oposto àquilo que os falsos profetas estavam fazendo. Paulo, ele, embora estivesse recebendo visões do Senhor, ele decidiu manter-se com os seus pés firmes no chão, não querendo contar vantagem em cima de ninguém. Pelo contrário, ele se manteve firme. Imagina, gente, nós recebemos uma visão de Deus, né? Infelizmente no meio de nós isso acontece. Quando alguém é usado por Deus, a pessoa se acha superior à outra. Mas não é isso que Paulo nos ensina. Aqui eu pude relatar brevemente um pouquinho da alegria de Paulo, daquilo que ele estava recebendo de Deus, ou em que ele não se gloriou, porque Paulo sabia na sua vida que existiriam momentos bons, mas também que haveriam dias ruins. Depois da glória vem a dor. Há dias bons e há dias ruins. Depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo aqui faz uma transição de visões celestiais para visões para o espinho da carne. No texto você vai ver, ele começa dizendo a respeito dessa visão que ele recebeu, mas logo depois ele começa a falar que existe nele um espinho na carne. Querido irmão, querida irmã, quero dizer para você algo importante, que eu queria que você prestasse muita atenção e guardasse no seu coração. Deus sabe equilibrar as coisas das nossas vidas. Deus sabe equilibrar as bênçãos e também sabe equilibrar os fardos. Deus sabe equilibrar na sua vida o sofrimento, mas também Ele sabe equilibrar na sua vida a glória, a vitória. Ele sabe, porque Ele é Deus. Há um autor, se não me engano é americano, Henry Wimser. Ele diz assim: que contraste gritante entre as duas experiências do apóstolo Paulo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, provou as bênçãos de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia.
Hoje, querido irmão, querida irmã, nós não estamos preparados para viver uma situação adversa, de dor, de sofrimento, de perseguição, de calúnia. Nós não estamos preparados. Nós só queremos nos gloriar nas coisas boas que acontecem para nós. Mas quando o desemprego bate à nossa porta, nós ficamos desesperados. Claro, vamos ficar, mas é um desespero além daquilo que deve se passar por nós. Quando a falta de dinheiro vem sobre nós, nós ficamos angustiados. E agora, Senhor, e agora o que eu vou fazer? E começa a brigar com todo mundo, dar coisa com todo mundo. Essa semana eu passei por uma experiência dessa, e Deus bateu na minha cara. Eu tive um problema com o meu carro, um valor muito alto, e eu falei, Jesus amado, e agora? Veio esse texto para mim. O abençoadinho, você prega a minha palavra e não pratica? O justo vive pela fé? A minha graça te basta? Então, querido irmão, querida irmã, nós não estamos preparados, porque diante de um caos que a vida nos proporciona, porque como eu comecei aqui meu sermão, existirá momentos bons e momentos ruins. Nos bons nós estamos afiados, estamos preparados, até extrapolamos. Mas nos momentos ruins da nossa vida, nós queremos se rebelar contra Deus, nós queremos crucificar Jesus na cruz novamente. Diante das más notícias que chegam até a nossa casa, a nossa família, nós temos a nossa fé abalada. A nossa vida não é diferente da vida de Paulo. Uma vez que no domingo eu e você estamos aqui na presença de Deus, louvando, cantando, orando, vivendo em comunhão, mas na segunda-feira essa atmosfera em muitos contextos aqui se transforma em uma atmosfera de dor, de preocupação, de angústia, de desânimo, de falta de fé. Paulo viveu isso do céu, o caminho ruim, para não falar inferno aqui, porque senão assusta. Mas ao olharmos para Paulo, nós vamos aprender que apesar dos pesares, que apesar das circunstâncias, que apesar do espinho da carne, que são as circunstâncias da vida, a presença de Deus nos basta, aleluia. A sua graça, o teu amor é suficiente para que eu e você possamos enfrentar os percalços da vida. E nos dias bons também. O que nós aprendemos com tudo isso que foi falado? Em primeiro lugar, o sofrimento é algo inevitável. Versículo 7 de 1 Coríntios 12: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Queridos irmãos, queridas irmãs que aqui estão me ouvindo, não há vida indolor. Pegou? Não há vida em que em algum momento você e eu não iremos passar por provações, por dores. Nós iremos passar. É impossível passar por uma vida sem sofrimento. Nossa, Felipe, que evangelho é esse? Eita, calma que você já vai dar uns glórias aí. Na vida de Paulo nós vamos ver aqui que ele tinha um espinho na carne. E estudando, alguns estudiosos não conseguiram definir o que de fato é esse espinho na carne, mas eles trazem algum direcionamento. Primeiro, Calvino vai dizer que esse espinho na carne na vida de Paulo são perturbações espirituais, são tentações que o afligiam, tratando da sua limitação humana, que foi corrompida pelo pecado. Os tormentos, as tentações vinham até ele, e ele tinha esse embate com a carne, com o seu espinho, contra o pecado que nos separa de Deus. A segunda direcionamento que nós recebemos sobre o espinho na carne, através de Lutero, que são perseguições e oposições.
Lutero ele pensava que o espinho na carne de Paulo eram variadas perseguições sofridas tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. A terceira hipótese desse espinho na carne era sobre enfermidades físicas. E aqui nessa lista nós podemos colocar epilepsia, gagueira, enxaqueca, febres, deficiência. Ou seja, o fato é que Paulo tinha um espinho na carne que não o fazia esquecer de Deus sobre a sua vida. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, eu mordi a língua, está sangrando, está sentindo gosto de sangue. Então nós aprendemos que, em primeiro lugar, o sofrimento na vida do cristão é algo inevitável. Em segundo lugar, nós vamos ver que na vida do crente, o sofrimento é algo indispensável. Aqui parece que pode soar contraditório para você, né? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu não quero problema não, eu não quero luta não. Quem quer? Mas na vida do cristão é algo indispensável. Vou mostrar para você o porquê. Versículo 7, nós lemos aqui, para impedir, foi me dado um espinho na carne. E aí o versículo 8 vai continuar dizendo, 3 vezes roguei ao Senhor para que me tirasse. E o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, ei. Pois o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O sofrimento é indispensável, porque Jesus, o Rei dos Reis, aprendeu muitas coisas através do seu sofrimento. E se tem alguém que sofreu aqui, foi Jesus. Carnalmente falando, não há sofrimento maior do que dele. Pregos nas mãos, nos pés, chicotada para tudo quanto é lado, coroa de espinho fincada na sua cabeça. Hoje se você machuca o cotovelo já está doendo, imagina. E Jesus ele aprendeu muita coisa com isso. E assim como Jesus, como Paulo, eu e você também devemos aprender com os nossos sofrimentos. E principalmente lembrar de que apesar do sofrimento, a graça do Senhor, o cuidado do Senhor estarão com aqueles que o confessarem como seu único e suficiente Salvador. E por que o sofrimento é indispensável, igreja? Por que o sofrimento é indispensável na vida do cristão? Pô, mas com Cristo eu não vou ter só vitória? Você vai ter vitória, mas você também vai ter luta, porque a luta ela vai te moldar. A luta, o sofrimento, primeiro, vai evitar que eu e você se tornamos pessoas soberbas. O espinho aqui na carne que impediu que Paulo, melhor dizendo, o espinho na carne aqui, descrito por ele, impediu Paulo de se encher do quê? De orgulho, de que ele se gloriasse daquilo que ele recebeu de Deus para ele. Paulo recebeu muitas visões, Paulo ele podia falar, não, eu sou o melhor dos discípulos, dos apóstolos aqui, eu sou melhor que João, eu sou melhor que Lucas, eu sou melhor que Mateus, porque eu fui ao terceiro céu. Olha só, que maravilha. Então esse espinho na carne foi colocado na vida de Paulo para que ele não ficasse uma pessoa soberba. Ei irmão, ei irmã que aqui me ouve nessa noite, talvez você passe por algumas situações para você não se ensoberbecer, para que assim você não venha esquecer quem te deu essas bênçãos, e assim você sempre se humilhar perante o Senhor, o Salvador da sua vida. Está entendendo por que é indispensável o sofrimento na vida do crente?
Porque se você não tivesse essas lutas, você estaria uma pessoa soberba, com o ego lá em cima, achando que era melhor que todo mundo. E cuidado se você pensa assim. O sofrimento ele é indispensável, querido irmão, querida irmã, para gerar em mim e em você dependência, não só de um momento, mas dependência constante em Deus. Versículo 8, Paulo, ali com aquele espinho, ele rogou ao Senhor 3 vezes, pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim, tira de mim. E esse sofrimento que Paulo estava consigo, o levou a fazer o que, queridos? A rogar ao Senhor, a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor. Ei, guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. O sofrimento nos põe nos coloca no devido lugar. E qual é o nosso lugar perante o Senhor? É de joelho, é em rendição, é clamando por misericórdia, é clamando por cuidado, para que assim não nos tornemos orgulhosos daquilo que nós recebemos de Deus. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. O sofrimento nos mantém de joelho diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. O sofrimento é indispensável na vida do cristão para mostrar a mim e a você a suficiência da graça. Que é graça, meu irmão, minha irmã, é algo imerecido que nós recebemos de graça, que nós recebemos de Deus, sem precisar pagar nada em troca. E quando o sofrimento vem para mim e para você, não é para nós ficarmos injurinhados, não, pelo contrário, é para falar: Senhor, eu preciso da tua justificação, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso, ó Pai, desse cuidado, Senhor. O sofrimento é indispensável na vida do cristão para trazer a mim, a você, a nós fortalecimento de poder. O poder de Deus revela-se nos fracos, diz Colin Kruse. Uau, estou falando inglês, gente. Paulo aqui pediu para Deus uma substituição: Senhor, tira esse espinho de mim. Mas Deus não substituiu, pelo contrário, Deus lhe deu transformação. Deus não removeu a sua aflição, pelo contrário, Deus lhe deu capacitação para enfrentar esse espinho na carne. Aleluia. Queridos, nós estamos passando por muitas situações na nossa vida a qual nós não vencemos porque nós estamos pedindo errado. Senhor, tira de mim, não. Com Paulo nós vamos aprendendo aqui que ao invés de eu pedir para trocar ou para tirar, é pedir sabedoria para enfrentar, é pedir coragem para enfrentar, é pedir discernimento para ir adiante, pedir forças para passar pelo gigante. O sofrimento é inevitável nas nossas vidas, mas para você crescer na sua fé, para eu crescer na minha fé com Deus e reconhecer cada vez mais a sua grandeza, nós não devemos chutar a luta, pelo contrário, é pedir forças para encarar a luta. É algo difícil de se pedir, mas é algo necessário. Nós queremos tudo no mole. Nós estamos nessa geração aqui de 2000 para cá, né? Não quero generalizar, mas essa geração mais recente aqui é uma geração que quer tudo na mão, tudo prontinho.
Com Cristo nós devemos ter o nosso esforço, a nossa parte de clamar, de enfrentar, de correr atrás e ter a convicção de que se eu fizer a minha parte, o meu Redentor fará a parte dele, porque Ele é Deus. E quando Paulo pediu isso para Deus, ó, tira de mim esse espinho, Deus não lhe deu explicação porque aquele espinho estava lá. Deus, Ele lhe fez uma promessa: a minha graça te basta, Paulo. Querido irmão, querida irmã que aqui me ouve nessa noite, nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. Vou repetir para você entender: nós não vivemos de explicações, nós não podemos viver pedindo para Deus por que eu estou passando por isso ou por aquilo. Pelo contrário, nós precisamos viver de acordo com as promessas que Ele fez para nós, que estão descritas na palavra do Senhor. Os nossos sentimentos, eles mudam, mas as promessas de Deus, aleluia, permanecerá para sempre. E se Ele disse na tua palavra que Cristo estaria conosco através do teu Espírito Santo, Ele está, querido irmão, querida irmã. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé, aleluia. O poder de Deus, querido irmão, querida irmã, é suficiente para o nosso cansaço físico. O poder de Deus é suficiente para eu e você. O poder de Deus é suficiente para as nossas dores. O poder de Deus é suficiente para as nossas lutas. O poder de Deus é suficiente para pegar aquelas pessoas que estão no fundo do poço e trazer a luz da palavra de Deus. É do poder de Deus que nós precisamos, querido, porque Ele diz para Paulo e diz para nós nessa noite, que apesar da sua fraqueza, o meu poder, assim diz o Senhor, Ele se aperfeiçoa. Querido, tem coisa melhor que isso, de saber que apesar das nossas dores, o nosso Salvador está aperfeiçoando o seu poder. Sinal de cuidado, é uma coisa meio confusa de se entender, mas é uma coisa vivenciada, é algo poderoso. Porque na minha luta, na sua luta, Deus está movendo céus e terra para aperfeiçoar o teu poder, aleluia, aleluia. O poder de Deus nos aperfeiçoa. O poder de Deus, através dos seus planos, através do seu plano salvífico para a humanidade, é suficiente. Porque quando nós caminhamos nesse propósito de que eu vou sofrer, eu vou passar por luta, mas eu vou crescer, eu vou vencer, porque o poder dele é suficiente para mim. Eu vou entender que nada e nem ninguém vai me paralisar. Não vai ser lutas, não vai ser nada. Porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoando enquanto eu estou passando por situações adversas. Mas uma certeza é certa, irmão e irmã: nós passaremos por essas batalhas, cantando e declarando o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, e a tua graça me basta. E assim, diante das lutas,
nós vamos pensar que é o fim, acabou. Pelo contrário, a morte foi vencida por Cristo Jesus. Crente não morre, pelo contrário, crente, ao fechar os olhos aqui na terra, ele abrirá lá no céu. E para finalizar, eu quero ler um texto com vocês, em 1 Coríntios, Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele declara uma palavra poderosa, e eu declaro para você nessa noite: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem, igreja? Por meio de Jesus Cristo. Portanto, Igreja Metodista em Cachoeira Paulista, mantenham-se firmes e que nada os abale. Aleluia. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por quê? Porque a graça dele é suficiente para você. Fechei minha Bíblia já. E nessa noite de Santa Ceia, que ao tomar do pão e comer do vinho, ao tomar o vinho e comer o pão, você venha lembrar disso em nome de Jesus. Que o poder do Senhor está com você. Que as suas lutas não são para te paralisar, pelo contrário, são para você se tornar mais fortes ainda, porque Deus está com você. Que ao comer do pão e beber do vinho, você possa realinhar os seus princípios com o do Senhor. Que ao comer do pão e beber do vinho, eu e você possamos se posicionar e dizer: Senhor, eu entendi, as lutas vão vir na minha vida, mas eu quero, assim como o Senhor disse para Paulo, que o Senhor traga essa verdade em meu coração e entender que a tua graça me basta, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E entender que a morte já foi vencida, que as lutas já foram vencidas, que as dores já foram vencidas, que as mazelas da vida já foram vencidas, que as más notícias foram vencidas. Portanto, permanecer firme e inabalável, intocável, firme, constantes, fortalecidos, dia após dia, até o dia em que Ele voltar para nos buscar. E acabou. Iremos para um lugar em que as lutas, as aflições, as dores, os choros não existirão mais. Seremos contemplados, aleluia, na morada celestial com Cristo Jesus. Amém?